Bom dia, mulherada! Como vocês estão hoje? Bora pro nosso 12º dia e hoje a gente vai falar da justiça. O que você sente quando você olha essa carta? Bom dia, André! Já te digo de cara que ela é uma mulher. É uma mulher que está super, hiper, mega equilibrada, neutra, fria, distante. Não tem muito papo aqui, porque ela faz o que é certo. Ela sabe que o que é justo é aquilo que é correto. Ela é aquela pessoa que age de acordo com aquilo que é justo, que é equilibrado, que é congruente. E hoje a gente vai falar sobre esse ponto, sobre a congruência. Quando a gente pensa em algo que é justo, claro, pensando aqui, né, no mundo ideal, que a gente sabe que se a gente levar para o lado da justiça literal, nem sempre ela é justa, ela geralmente demora. Dre sente força. É bem por aí, é a força de fazer aquilo que é correto, né? Essa carta fala muito sobre a gente ter um olhar que não envolve os nossos sentimentos para aquilo que precisa ser feito e, mais do que tudo, que é o ponto que eu quero trazer aqui, para o que me diz respeito, para minha realidade. Porque muitas vezes eu acabo caindo em contradição comigo mesma. Eu, em alguns momentos, quando tenho medo ou quando eu tenho traumas e situações que aconteceram antes, elas vão vir para minha mente e vão me colocar naquele lugar de falar: isso não é justo comigo. E se eu me coloco nesse ponto, eu vou cair no lugar da vítima. E aí eu quero trazer hoje uma coisa muito interessante que é o Triângulo do Drama, do Karpman. Vocês podem pesquisar depois. Se você colocar Triângulo do Drama do Karpman no Google, você vai achar. É uma abordagem da psicologia, é uma estrutura da psicologia para trabalhar, usado muito para trabalhar principalmente equipes e coisas do tipo, mas aqui a gente vai trazer isso com si mesma. Porque é algo que eu percebo acontecendo que a gente faz com a gente. Lembra que eu falei que temos partes, né? E elas interagem. E essas partes são as vozes que aparecem na nossa cabeça. E quando eu tô falando do Triângulo do Drama, o que que acontece? Nós temos 3 pontos. A vítima, a salvadora, tá num outro ponto, e a vilã. Olhando pra fora, beleza, é fácil de enxergar isso em alguns lugares, tem aquela pessoa que assume o papel da vilã, que faz a coisa ruim, aí tem a vítima que paga o preço pelas ações da vilã, e tem o salvador que tá sempre tentando resolver e resolver. Como que isso aqui se expressa na nossa mente? Eu quero fazer uma mudança na minha vida, eu quero sair do lugar, eu quero dar um passo, mas eu não consigo, porque aconteceram muitas coisas comigo no meu passado e eu não sou capaz e eu sinto que eu sou... Essa voz é a minha voz da vítima. Não é justo tudo que eu passei, eu não tive as oportunidades que eu deveria ter tido, me roubaram as chances. Eu não estou diminuindo nenhuma dessas vozes, tá? Elas estão aí porque a sua história te levou a ocupar esse lugar. Eu tô trazendo para que você tome consciência e possa lidar com elas. E aí o que que acontece quando a voz da vítima vem? Geralmente vem a voz da salvadora junto. Não, você tem que dar conta. Você tem que dar um jeito. Cara, eu não sei como, mas ó, vem a força da raiva, sabe? Vai lá, faz, tenta, você vai conseguir. E ao mesmo tempo aparece a vilã aqui do outro lado, sabe? Em vez de um anjinho, um demoninho aqui, a gente tem 3. 3 criaturas assim, pairando no ar. Vem a vilã falando: você tá louca? Você não vai conseguir. Quem você pensa que é? Quem é você na fila do pão, minha filha? Você não vai dar conta. Pra que você vai tentar? Deixa quieto. Nem começa. E esses 3 pontos, essas 3 vozes, elas ficam aqui o tempo inteiro. E aí hoje com a justiça eu quero que você tome consciência disso. Porque a gente, tomando consciência, consegue começar a equilibrar e transformar esse triângulo. Quando ele tá acontecendo, ele é como se fosse uma pirâmide invertida, certo? E a vítima tá lá embaixo.
E aí a gente trava, a gente fica ali parada naquele lugar de, meu Deus, o que eu vou fazer? E geralmente é onde eu começo a dar passos, na hora que a voz da salvadora toma força e eu sinto raiva, é aquele dia que eu falo, chega, eu vou fazer, eu faço um pouco, e aí eu volto a cair na vítima por causa de alguma coisa que acontece. E eu travo. E aí a vilã ganha voz, assim, é como se ela ganhasse um megafone e o resto do dia, da semana, do mês, ela fica ali matracando na minha cabeça e eu me coloco pra baixo. E aí eu travo. Então, para quebrar esse ciclo, a gente transforma essas 3 vozes. E como a gente transforma? Tomando consciência delas, eu consigo argumentar. E o que eu quero que aconteça aqui? Eu quero que a salvadora, em vez dela ser a voz raivosa que diz eu tenho que dar conta, ela se transforma numa professora, numa coach, vamos dizer assim. Em vez de ela me dizer eu tenho que dar conta, ela vai falar, cara, vai lá que você consegue. Vamos lá, olha a tua história. A mesma história que a voz da vítima vai dizer, olha tudo o que aconteceu comigo, eu não consigo, não é justo. A voz da professora vai vir e vai falar, olha justamente essa história, cara, olha o tanto de coisa que você já superou. Olha o tanto de força que você tem. Olha a capacidade. Olha como você reagiu em todos os pontos mais difíceis da sua vida e você continua aqui. Busca aquela mulher que conseguiu resolver tudo aquilo mesmo quando estava na dor. E age, porque você já fez antes, então você sabe que você consegue de novo. Essa é a professora. Ela não tá virando um trator. Ela não tá sendo aquela coisa louca que sai falando, eu não quero saber, eu vou chutar todo mundo, mas eu vou fazer acontecer. Ela tá te estimulando a olhar para o que você já fez antes para que você consiga fazer de novo. Porque se você já fez, você consegue. É possível, você sabe que é possível. E aí a vilã, em vez de vilã, vai virar desafiadora. Em vez de ela vir aqui falar na tua cabeça, falar, meu, você não consegue, desiste, nem tenta. Ela vai falar, duvido que você consiga. Sabe aquele cutucão desafiador? Tipo, duvido. Sabe? Pensa em criança pulando de um sofá pro outro. Eu duvido que você consegue pular daqui pra lá. Essa é a voz da desafiadora. Ela vai vir assim, mas eu duvido que você vai conseguir fazer isso hoje. E aí você fala, eu vou. Porque ao mesmo tempo vem a voz da professora aqui falando, você já fez uma coisa parecida antes num outro contexto. Vai lá, minha filha, mete as caras que você consegue sim. E o que vai acontecer com a vítima quando a gente tem essas duas vozes de uma forma positiva? A vítima vira criadora da própria realidade. Porque aí ela tem permissão para agir. Ela deixa de estar no lugar de eu não posso para um lugar do, cara, eu vou tentar, eu vou meter as caras. Eu sei que eu posso tentar, eu sei que eu posso dar os passos, eu sei que vou errar, mas eu também sei que eu vou conseguir acertar depois que eu errar, porque afinal, errando, eu consigo aprender uma forma que não deu certo e aí eu vou tentar de outra. E o que tudo isso tem a ver com a jornada? Você olhar para você mesmo e pensar onde você tá desses dois triângulos, qual dos dois lados, porque nós temos os dois lados, qual dos dois está mais ativo em você hoje? Você tem ficado mais tempo nos seus pensamentos, no triângulo do drama, ou você está no triângulo do empoderamento, como eu gosto de chamar? E é uma escolha que você faz. Quando você percebe a voz de um dos 3 pontos do triângulo do drama falando, você tem consciência disso, você pode tomar as atitudes para passar para o outro lado. É a coisa do, não, peraí, não é isso que eu quero. O que eu quero ao invés disso? É verdade, eu quero sair do lugar. Então, eu vou e mudo a minha atitude. E aí aqui temos um outro pontinho importante. Quando a gente fala de equilíbrio, né, que é o foco que a gente está dando aqui para a justiça, a gente precisa ter certeza que existe congruência interna, né? E congruência é o quê? É estar de acordo, é as coisas estarem encaixadas. Então, não adianta, por exemplo, eu tentar agir e fazer algo que vá contra um valor meu. Para mim, por exemplo, transparência,
honestidade são duas coisas muito importantes. Então eu não consigo vir aqui fazer uma live pra você e mentir. Da mesma forma que eu não consigo te inventar uma história a meu respeito, que eu superei alguma coisa se eu ainda não superei, se eu estou lidando com aquilo. E eu também não consigo ser aquela pessoa que vai falar, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, se eu nunca fiz ou se eu não estou fazendo em mim mesma. Isso pra mim gera incongruência, que é o quê? Aquele lugar onde eu sei que alguma coisa não tá certa. E como você vai detectar a incongruência em você? Que é o que a gente vai fazer hoje. Você vai se fazer algumas perguntas para observar 2 pontos. Se você tá incongruente, se você tá congruente com a mudança que você quer fazer internamente, porque somos um sistema, né? Somos um ecossistema. E aí todas as minhas partes se afetam. Lembra que a gente falou de uma outra pirâmide, né? De um outro triângulo, que é o sentir, o pensar e o agir. Se algo aqui dentro não concorda com o que eu quero fazer de mudança, não concorda com algum ponto daquela jornada, daquela mulher que a gente definiu lá no começo da jornada, desse novo lugar que você quer chegar, eu vou me sentir incongruente. E como que eu vou observar isso em mim? Eu vou sentir desconforto físico. Quando eu pensar em fazer algo, vai dar aquele peso no estômago, aquela nhaquinha, sabe? Aquela vontade de sair correndo, se esconder embaixo das cobertas. Vai ser aquele dia que tudo foi organizado. Gente, minha voz. Ai, não é possível que 7 horas da manhã eu já tô querendo ir embora. Mas é aquele dia que tudo foi organizado para que você agisse e de repente você percebe uma necessidade absurda de fazer uma faxina na casa antes, sabe? Esse lugar, isso é uma demonstração de que algo aí dentro está incongruente. E ao mesmo tempo também é importante quando eu vou mudar, que eu pense no meu sistema externo, das pessoas que estão ao meu redor, aquelas com quem eu me importo, com quem eu convivo, mesmo que eu não me importe com elas, porque eu vou afetar. E muitas vezes é aí que a gente trava também, né? Num processo de mudança. Às vezes eu planejo coisas que eu quero fazer por mim na minha vida e quando eu vou colocar em prática, afeta, por exemplo, a realidade do marido e ele começa a reclamar, a criticar. Às vezes só um comentário que a pessoa faz de nossa, hein, olha, você tá diferente. A gente recebe como sendo uma coisa ruim e aí o que eu faço? Eu já falo, não posso. Tá bom. Aí eu caio lá na vítima. Eu volto pro triângulo do drama e eu saio do triângulo empoderado. Então eu preciso ter muita nitidez dos passos que eu quero tomar, do porquê dos passos que eu tô tomando, para que eu consiga fazer ajustes nesse ponto e não deixar que o meu sistema externo tenha conflitos comigo e ter certeza que o meu sistema interno tá de acordo com tudo que eu quero fazer. Então a primeira coisa, para você verificar se tá tudo certo aqui dentro, com essas mudanças que você se propôs no começo da jornada, com esses passos que você quer tomar, com aquilo que você ainda não fez, mas para ter certeza que esse é o caminho, primeira coisa, você vai sentar, vai se fazer algumas perguntinhas que eu vou te fazer agora e observa, primeiro de tudo, sensações físicas, como aquele exercício que a gente fez para poder mudar uma sensação, tá? E aí você vai fazer a mesma brincadeira, mas observa como fica seu corpo, que pensamentos surgem, se surge ali uma das 3 do triângulo do drama, uma das 3 vozezinhas, se surgiu, você já sabe, ok, onde isso pode me afetar, que eu tô sendo incongruente comigo mesmo. Primeiro ponto, quais são as consequências das minhas ações de mudança? Observa, faça a pergunta, se responda essa pergunta e observa seu corpo. O que eu vou perder se eu fizer essa mudança? Porque toda mudança é uma escolha. Toda escolha implica ganhar coisas, perder coisas. O que eu vou perder? E aí eu preciso ver se o que eu vou perder para mim mesma e com relação à vida que eu tenho hoje é realmente algo que eu tô disposta a bancar a perder. Depois disso, o que você vai se perguntar? Eu tô disposta a perder essas coisas? E se não, o que eu quero manter? Porque eu não preciso jogar minha vida fora para começar de novo. Eu não preciso abrir mão de tudo, são ajustes.
E a gente vai, lembra, nos extremos, né? Eu tô sempre num polo ou no outro. Ou eu tenho tudo ou eu tenho nada. Mas, na verdade, eu mudo algumas coisas. É muito mais tranquilo do que a gente pensa. Então, eu não preciso jogar nada fora. Mas se eu tenho consciência do que eu não quero que eu jogue fora, adivinha? Eu vou fazer um esforço a mais para que aquilo fique comigo. Então, como que eu mantenho as coisas que eu não quero perder? Outro ponto. O que eu vou ter que fazer mais do que eu já faço hoje? Muitas vezes a gente não para pensar por esse lado também. Eu preciso intensificar algumas ações e eu esqueço. Então, o que eu vou precisar fazer mais? Quais são os aspectos bons da minha vida hoje? Aspectos, não coisas que eu não quero perder. Parece uma pergunta parecida, redundante, mas ela é um pouquinho diferente. E aí, com base em tudo isso, você vai saber, você vai conseguir ouvir o que você se diz, sentir o que seu corpo sente, ver o que está sendo dito aí na mente. Pensa no triângulo do drama, se aparece alguma dessas vozes e você já mapeou a sua parte interna. Agora, para a parte externa, a gente vai para um outro lado. As perguntas que você vai se fazer são: pensa o seguinte, quando você já tiver mudado, vai lá, assim, colocou comportamentos novos, essa nova mulher, né? E quando a gente tá falando de mudança, só um lembrete, a gente tá falando do que você está mudando na sua forma de ser, de agir, de pensar, de sentir, não necessariamente da sua realidade, porque ela vai mudar automaticamente. Só que as mudanças externas, por exemplo, mudei de trabalho. É mais fácil que as pessoas do seu sistema se ajustem, mas a sua mudança de comportamento é o que geralmente vai fazer os outros ficarem meio: nossa, olha só, ela está diferente. Então é aqui que você vai focar. Quando você já estiver sendo 100% dessa mulher que você está construindo com os nossos pequenos passos aqui. Imagina. Como essa mulher, como se tornar essa mulher vai afetar as pessoas que convivem com você. De forma positiva ou negativa, não tem certo e errado, né? É mapear. A ideia é só essa. Já não corre pra chibata pra pegar e virar vítima, enfim, não é por aí. São pensamentos. Você está se perguntando justamente para conseguir mapear e já se precaver de algumas coisas e entender se tudo isso é algo que você quer de fato, se você está disposta a lidar com as consequências das mudanças. Porque se a gente não está disposta a lidar com alguma delas, eu ajusto o que eu quero. Eu preciso ter consciência. Outro ponto. Essa mudança vai contra algum dos seus valores? Hoje, você sente um desconforto muito profundo. Vai contra os valores da sua família? Às vezes acontece, é muito comum, por exemplo, em atendimentos. Eu já tive 2 clientes que eram de sistemas religiosos um pouco mais restritos e elas queriam se dar permissões que iam de conflito com o que a religião enxergava como sendo correto. Uma delas entendeu que era mais importante para ela quebrar aquele ciclo e dar o passo. E assim ela fez, e ela bancou uma resistência enorme por parte da família, muitas justificativas da parte dela no começo, até ela se sentir, bom dia, Tereza, até ela se sentir capaz. E a outra, quando ela percebeu que ia entrar em conflito com a família, ela falou, ok, não, eu preciso mudar de outra forma. E aí a gente ajustou, justamente porque ela não queria esse conflito, tá certo? Não tem certo e errado, tem aquilo que você quer, aquilo que faz sentido na sua vida. E aí um outro ponto, como as pessoas ao seu redor vão reagir a essa versão sua, a essa nova mulher? O que você consegue imaginar que cada uma dessas pessoas que realmente importam para você, que estão no seu mundo, vai falar, vai sentir, vai dizer para você, e como você recebe isso? E aí você vai sentir no seu corpo de novo. Fez sentido? Não fez sentido? Tá, tem um desconforto muito grande? Olha para esse desconforto e pensa, como eu posso resolver, né? O que eu quero ao invés desse desconforto? Como eu quero agir aqui? Como eu quero que essa coisa flua? Você não tem como controlar o que vai vir daí, obviamente, mas fazendo essas perguntas você consegue mapear e tá preparada
para os momentos em que isso surgir, para que não seja o triângulo do drama que vá dominar a forma como você reage. Você vai estar mais consciente para dar um passo para fora e falar, pera, e resolver aquilo que vier de forma real, né, na hora que a coisa estiver acontecendo. Então, essas perguntas, esse é o passo de hoje. Eu vou mandar as perguntinhas da justiça também, lembrando que a busca aqui é para que a gente tenha esse equilíbrio, justamente porque, por mais que a minha vida não vai ser 100% equilibrada, é impossível viver ali, né, seria ótimo, mas eu vou conseguir me manter mais equilibrada na medida em que eu estou mudando. Então, façam essas perguntas, para aí, se observa. Precisar, volta um pouquinho o vídeo. Vou mandar as perguntinhas adicionais e o mantra da justiça lá no grupo. E a gente se vê hoje à noite para conversar sobre essa parte do equilíbrio e do triângulo e tudo mais. E uma ótima sexta-feira para vocês.